Newaycast. Podcast Neway. Está no ar o nosso podcast Newaycast. Eu sou a Érica Andrade. Eu sou o Douglas Andrade e quero que você vá lá nas nossas redes sociais, @ibatitude, para saber toda a programação, tudo aquilo que a nossa igreja investe para transformar a nossa cidade. E também, se você quer saber mais sobre relacionamento, tudo o que acontece nas famílias, como você pode resolver as suas tretas diárias, @souneway ou @umcasalconectado. Também estamos às 18 horas todo sábado na Atitude TV. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, já vai lá, se inscreve e ativa as notificações. E a TV da família, a Bem Mais TV. Na palma da sua mão você dá um clique e fica por dentro de tudo também que a nossa TV oferece para você. Aqui é um tempo de conexão, de aprendizado e de crescimento. É verdade. Todos os sábados nós queremos trazer conteúdos que vão edificar a sua vida e dar soluções para as mais variadas situações que a gente vivencia na vida a dois aí. Isso aí. E hoje o nosso tema é bem polêmico. Que isso? Que a gente gosta de uma polêmica, né? A equipe gosta mais ainda da pergunta bomba. Viu por que eu falei treta no início? É isso. Então, hoje o nosso bate-papo é sobre a submissão no relacionamento, né? E quando fala submissão, há um peso sobre as mulheres? Eu não sei. Na verdade, o peso fica pelo que a pessoa entende quando se fala em submissão. Porque eu posso falar assim, mulher, vou lhe submeter hoje. Não é essa submissão Vou que lhe nós submeter iremos. uma massagem nos pés. Essa vendo? submissão é boa, a cabeça né? do ser humano. Entendi. Entendeu? Ok. Para desconstruir tudo que você já ouviu, tudo que você acha que sabe sobre submissão. Um casal que namora há 8 meses, fizeram o curso A Caminho do Sim. Estão aí super preparados. Muito preparados. Em breve eles estarão com a gente também no Ministério de Família. Já assinaram o contrato? Já, hoje aqui. Hoje aqui vai estar gravado o contrato assinado. Ele é engenheiro de computação e ela é médica veterinária. Sejam muito bem-vindos, Rodrigo e Paula. Obrigado. Uma honra conseguir vocês aqui, né? Sim. Verdade. Que bom. Honra é nossa. Feliz. Vocês são muito atuantes na igreja. É importante a gente falar isso, né? Sim. Você atua no Kids, você atua também no teatro. O que mais vocês fazem? Células. Eu atuo no batismo junto com ela, na técnica, na inclusão, no teatro, como você mencionou, e nos musicais. Então eu faço parte do elenco da igreja para os musicais. Ou seja, Deus não usa os desocupados. Não usa, não é? Então vocês vivem exatamente o que a Bíblia fala sobre os solteiros cuidem das coisas de Deus. É isso? Isso mesmo. Exatamente. E é a visão da nossa igreja, né? A gente tem Exato. aqueles disquinhos que estão ali impressos do lado de fora da nossa igreja e eles lá dizem que a gente tem que servir. Que bom. Mas vamos lá. Antes da gente entrar no tema, né, que é bem polêmico, falar sobre submissão, né? Claro Para que eu deixar vou o povo na expectativa, Claro que né? eu vou ouvir a versão da Paula, entendeu? Depois a versão do Rodrigo, não é, gente? Existe a minha verdade, a sua e a versão é a verdade. mesma ali, já tô vendo. Tudo é a mesma coisa ali, ó. Fechamento. Sei não, hein? Sei não, mas vamos lá. A gente quer conhecer um pouco da história de vocês. Como e onde vocês se conheceram? Eu acho que é meio óbvio, né? Mas foi na igreja. A gente se conheceu aqui mesmo. A gente servia já durante um tempo, nas diferentes redes, mas atuava no mesmo dia. Só que eu sou muito fechada e muito reservada, nunca observei ele, né? Até porque ser um homem, enfim, eu solteira, nunca dava essa abertura. E aí passou um tempo, a gente foi se encontrar de fato no Vida Vitoriosa, servindo no Vida Vitoriosa Kids. Que é um retiro espiritual da nossa Nosso igreja. encontro aqui, e aí dali começou. A gente trocou olhares, mas eu de fato segui minha vida, né? Porque no dia, de fato, eu fui entregar para ele um colete que eu estava usando que tinha acabado no momento. Eu tirei o meu e dei para ele. Aí ele observou aquilo e seguiu a vida, eu segui a minha e passou. Isso foi em junho do ano passado. É porque, da mesma forma que ela não tinha muitos olhares, eu, por ser homem solteiro no ministério infantil, onde há uma predominância de mulheres, eu também entrava lá com venda nos olhos. Então, até porque qualquer movimento errado ou equivocado poderia ser mal interpretado.
Perfeito. Então- É bom a tua preocupação com o outro, né? Porque ali também tem não pode parecer mal, né? Não, Exato. A Bíblia fala que a gente, além de ser santo, precisa parecer santo. Exato. Então você se resguardava muito. Sim. Fora o fato de que é um ministério que tem carência de referência masculina. Imagina eu dar uma referência errada, que, né, vou estar em foco, como né, temos poucos homens lá, e um comportamento que pode ser mal interpretado. Então, eu sou muito cuidadoso na minha atuação lá no Ministério Infantil. Entendi. E aí ali você olhou para ela de um jeito assim, opa, ou não? Naquele momento, eu a notei pela primeira vez, apesar de já ter visto aqui, mas notei pela primeira vez e a gente seguiu a vida. Então, 2024 foi um ano de aprendizado para mim sobre o que esperar de uma mulher e algum momento eu lembrei dela quando estava em oração, porque né, já estava com a idade, e eu falei assim, Senhor, eu preciso Lembra-te de mim. Eu tô se... Lembra, Senhor. Exatamente. Tudo ele tem uma música. A equipe espera. E aí lembrei da foto dela. E eu só tinha uma foto de um contato dessa época, porque ela participou da coordenação, né? E eu, apesar de conhecer muitas líderes, porque eu servi, aquele tinha sido meu terceiro vida de Kids, né? E atualmente são 6. Eu sempre servi muito no Vida. Eu não tinha contato muito íntimo com as líderes, né? Mas pronto, eu quis saber mais dela. Esse foi o gatilho. Eu perguntei para uma líder que eu tinha mais proximidade sobre ela. E não tinha nada planejado e a coisa aconteceu numa velocidade que foi Deus. Porque antes de eu fazer o contato para perguntar sobre ela, eu ajoelhei lá em casa, no meu sofá, e falei, Senhor, eu não quero machucar ninguém, não quero me machucar, eu só quero que seja feita a tua vontade. Quero a família. Então, orei antes de mandar mensagem para a irmã, que era amiga em comum. E aí, quando ela foi perguntar para ela, já falou que eu tinha interesse. E aí, posso passar o... A irmã não se Perdeu aguentou. tempo. Não se aguentou. Não se aguentou. Posso passar contato para ela, posso passar contato para ele. E pronto. Foi assim que a gente começou a conversar. Entendi. Mas olha que interessante, né? Eles se conheceram servindo. Olha que bênção, né? E não, em detalhe, foi servir sem interesse. Interesse. Na Não situação. tinha Porque tem intenção. gente que vai servir com interesse de encontrar alguma coisa, né? Bem específica, alguém. Então, assim... Tudo bem também, né? Não tô dizendo que vejo tá nenhum errado, problema, não. mas é o desejo do coração. A intenção. A intenção. A intencionalidade. Mas quando você... Deus cuida de todos os detalhes. Então, assim, você foi servir e tava lá. E a gente concorda que no Ministério Infantil é o último lugar que a gente vai encontrar alguém solteiro. Exatamente. Então, por isso eu tô falando. Você Ninguém aí, vai procurar. solteiro, né? O cara acha assim, só vai ter mãe lá, irmão. Eu só pensava Exatamente. isso. Mas esquece dos servos, gente, né? E que bom. Mas não é uma coisa Não é natural. comum, não é comum. Mas olha só, tá. E aí, bem interessante, porque é algo muito peculiar de vocês se conhecerem dentro do Kids, né? Começarem a se olhar, namorar e vão se casar. Mas antes disso, Paula, por que você estava fechada no seu mundo? O que aconteceu? Algumas decepções, né? Que eu me culpei por muito tempo. Relacionamentos Exato. anteriores? Relacionamento amoroso, sim. Mas também muito relacionamento mesmo com pessoas, com liderança de antiga igreja. Então, aquele momento ali foi algo que somou muita coisa. Então, eu não via confiança em muitas pessoas. Quando eu cheguei aqui na IBA, independente de relacionamento amoroso, eu tive muita resistência até para lidar com líderes, sabe? Relacionamentos como um todo. Isso era uma outra área. Então, a questão do relacionamento amoroso foi muito forte, porque eu não confiava mais. E aí vai chegar no assunto da submissão depois, porque eu falei, cara, como que eu vou deixar confiar de novo numa pessoa, num homem, ter aquela questão? Então, assim, foi mais resistente, mas eu sabia que eu não fui preparada para aquilo. Eu sabia que Deus tinha algo melhor para mim e eu me preparei muito tempo esperando no Senhor, sabe? Eu caminhei a minha vida inteira, minha adolescência, juventude, fase adulta, de fato, crendo que Deus tinha o melhor, mesmo aquele medinho ali escondido, entende? Mas que eu queria muito viver aquilo, eu sabia que Deus tinha um projeto de família, eu sabia que eu queria casar, filminho, vestido de noiva, mas sempre aquele medo vinha, era latente ali na minha mente. Eu falei, não posso confiar. E quando, de fato, ele chegou, e aí o medo bateu muito forte, eu fiquei muito resistente, mas depois as coisas foram
foram caminhando, né? A comunicação acho que foi o principal. A comunicação, Bom. de fato, foi algo que ele me trouxe muito, né? Porque ele é uma pessoa que ele é muito gestor, ele cuida muito, ele analisa. E isso foi muito importante para mim naquele momento, Tá porque lá, no, ele, tá lá no P do professor, né? Faz o curso, sabe os 4 P's que o homem precisa ter, ele né? é total. Então, assim, ele trouxe segurança para mim. Porque no primeiro momento eu fiquei totalmente desconfiada. Eu falei, cara, acho que ele vai ser a mesma pessoa. Eu acho que ele vai agir igual. Tá muito estranho. Aquela coisa assim, sabe? Desconfiando do muito bom. A dor que Você você... via que ela estava meio desconfiada, essa resistência dela? Total, era muito Totalmente. nítido. Ah, era nítido? Era muito. Porque quando a gente se conheceu, eu tava num processo de alergia, eu tava muito mal, doente. Então ele foi super educado comigo naquele processo, naquela semana que a gente começou a conversar. E eu sempre saindo de cena. Ele me mandando mensagem e eu não vou responder, ele é muito ocupado, eu não vou dar atenção. Era um boa noite, bom dia, era isso. E era tipo assim, 24 horas depois, 10 horas depois. E ele ali, ó. Nossa, hein? Ele super queria, hein? Foi insistente, ele hein? foi. Mas aí, quando chegou no fim de semana que a gente tinha marcado de tomar um café, eu não respondi. Aí, naquele dia, ele falou, ó, eu quero pelo menos que a gente se encontre para você dizer não. Eu prezo muito pela comunicação. Aí, naquele momento, eu falei, acho que eu tô errando. E eu preciso pensar realmente se não vale a pena eu tentar. Você não iria? Na verdade, eu nem falei com ele naquele sábado. A gente conversou até um momento que a gente tinha marcado. Eu tava tentando quinta, quarta, Foi. não A ia, semana quinta inteira. não foi, sexta não foi, e de sexta para sábado foi quando eu mandei a Porque mensagem. você estava pensando se você ia ou não ia? O que que era? Era um medo? Era o medo realmente de eu ir e aquela pessoa ser novamente a mesma, tipo, mesma característica do passado. Você teve uma dor muito grande com um relacionamento anterior Sim. que te deixou Isso esse aí. trauma, Exato, né? isso E era um aí você falou, bem, não posso mais cometer o mesmo erro e ter a Exatamente. mesma dor. Exato. Você ficou quanto tempo sozinha? Eu namorei a primeira vez com 22 anos. E desde então, tô com 31, eu conheci ele com 30. Então, Você ficou 8 anos. muitos anos sozinha, olha, Exato. devido a uma dor, um trauma, né? É, porque na verdade eu tinha aquele filminho do Eu Escolhi Esperar, de casar, de primeiro beijo. Então foi tudo muito Desconstruído. desconstruir e aí eu carreguei uma culpa. Você se culpava por Muito. você não ter casado com o primeiro namorado? Seria Eu me isso? culpava por ter me permitido viver aquela situação e ter, tipo, sabe? A culpa caiu muito. Então, até eu sair dessa culpa e eu entender que não era isso, realmente demorou. Demorou muito. Imagino. É porque às vezes assim, essas coisas parecem óbvias, né? Quando a gente tá falando aqui, a pessoa tá assistindo que não passou por isso, falando, pô, que isso, era só mudar. Né? Não, porque Ainda mais Só- que foi uma dor causada pelo outro. Exato. Não é só quando acontece com a gente. Quando você fala assim que você se isolou e tal, e projetou pra ele, isso é normal. Normal. Em muitos casos. Tem gente que não passou por isso, mas quem viveu isso começa a projetar para quem tá chegando o que aconteceu no passado. E o Então- subconsciente sabota. Eu Sabota, vivi muito isso. vai viver Eu isso, ó, falei vai pra ela, acontecer falei, de ó, novo. Tá se sabotando, cuidado. Eu uma vez falei para um amigo, né? Eu falei, cara, a sua esposa não é a sua ex-esposa. Exato. Ela não pode pagar a conta da outra. Exatamente. Entendeu? Exato. E aí uma coisa que é um conteúdo do curso que vocês ministraram, né? Que é aquilo de você estar em condições emocionais e psicológicas para se relacionar. Essas coisas precisam ser Ser tratadas. saudável, né? Exato. Saudável não é só estou aqui bem. Tem todo psicológico, psiquiátrico. Então, a gente tem que estar com a cabeça boa, né? Nesse caso, eu vi isso logo no início e entendia que ela precisava de um pouco de compreensão, e de eu aprender, né? Eu falo muito sobre eu compreender o funcionamento dela, para então lidar e assim, dar o suporte que ela precisava para ela poder começar a confiar. Uhum. Então, eu fui muito feliz aqui na igreja. Na igreja tem um suporte muito grande com o Ministério da Família. Então, eu fui muito feliz de ter feito o meu máximo aqui, o Comunicação, Sexo, Dinheiro. Então, não à toa, um dos alicerces sempre foi a comunicação. Sim. E ela é uma outra característica dela, ela também era, hoje em dia menos, mas é muito retraída, fala pouco. Quando ela tem um problema, ela não traz logo à tona para conversar, ela tem o tempo dela de digerir, só que enquanto ela digere, ela implode. Se Então, somatiza, vai para algum lugar, né? Exatamente. então isso a gente viveu no início, né? E essa desconfiança dela, era um tratamento mais frio no início, e a gente não tinha um abraço. A gente, depois que começou a namorar, né, a gente teve o tempo só de conversa, e depois a gente começou a namorar. Aí podia abraçar e beijar.
tudo que não acontecia no início. Era carrapatinho, eu fazia assim nele. O abraço era um abraço de amigo. Jesus. Garrapatinho. Queria muito, hein? Queria muito, hein? E isso foi muito fundamental da parte dele, porque ele me trouxe a segurança que eu não tinha. Então, aquilo que eu tinha totalmente errado, negativo, ele me trouxe de forma positiva, que ele foi o que ele falou, a compreensão que ele teve. Então, aquele momento de paciência que ele teve comigo fez aflorar o que a gente tem hoje, sabe? Sim. Aquela questão de ser sólido, ser estruturado, a nossa conexão. Então, ele trouxe tudo pra mim, porque eu nunca fui de toque físico. Isso independente de qualquer pessoa, eu não sou. E com ele é totalmente grude, toque, toda hora. Então, naquele primeiro momento, até eu entender o carrapatinho, foi um processo de quase 2 meses, né, amor? Foi. Os primeiros 2 meses foram marcados por isso. Entendi. E foi... A relação de vocês foi muito construída, né? Foi, total. E ainda tem, né? Sim. E continuará, a gente tem Ainda bem que está sendo construída, sabe? De entendimento, de percepções diferentes, realidades diferentes, vivências diferentes, né? Sim. Dores, inclusive. Porque, assim, você compreendeu a dor da Paula, talvez, porque você já tinha tido a sua dor e tinha tratado a sua dor. Com certeza. Vamos falar, então, né, da sua história de vida antes de chegar na Paula. Eu diria que o mais marcante da minha história, né, foi o fato de eu ter sido casado. Fui casado com uma cristã e eu vivi o abandono, né? Foi um casamento que ele não teve traição, ele não teve agressão, nem física, nem psicológica. Né? Só éramos pessoas diferentes. Se eu tivesse o discernimento que eu tenho hoje, eu não teria feito aquela escolha. E não é uma questão da pessoa ser boa ou ruim, é só uma questão de uma pessoa que não é compatível comigo. Mas naquela época eu não tive discernimento, eu era jovem, tinha 25, 26 anos, mas eu vivi, por volta dos meus 30 e qualquer coisa, o abandono, né? Então, eu era de outra cidade, eu tive que sair de casa, eu passei por toda a insegurança material, então eu vim morar de aluguel, e aí tinha uma questão de divisão de bens que foi muito dolorosa. Né? Uma semana antes de realmente... Foram 2 anos de crise até realmente chegar ao final, porque realmente também eu já não suportava mais. Uma semana antes eu estava abraçando a casa dizendo que amava meu lar, né? Porque eu estava ficando aqui no Rio, voltando para onde eu morava, e acabou. Então, essa dor, ela foi muito grande, né, até o período de efetivamente consolidar o divórcio. E, claro, que isso foi tratado. Então, assim, eu já tinha, né, sempre tive acompanhamento psicológico, porque sempre acreditei no poder, né, da psicologia. Né? A gente tem Deus, né, para o espiritual, mas a gente tem as pessoas que Deus capacitou para tratar o nosso psicológico. Sim. Então, eu sempre tentei ter muito cuidado para não projetar, né? Tô chegando agora, nesse momento, hoje eu tenho a compreensão que eu sou uma outra pessoa. Eu passei os últimos 6 anos me preparando para isso. Você ficou esse tempo também sozinho, né? Se tratando, né? Eu não tive relacionamentos. Sim. Eu cometi meus erros de escolha nesses relacionamentos. Me ajudaram a compreender muito sobre mim, sobre o que eu precisava. Até chegar e entender, de fato, os critérios para escolher uma pessoa. Então, esses relacionamentos fizeram parte disso. Foram 2 relacionamentos, né, mais significativos. Mas eu me preparei nesse período. Então, assim, o meu discipulador ele foi essencial, né, porque eu me converti nesse período. Né? Eu nasci em lar cristão, mas católico. E eu brinco que é o católico IBGE. Porque... Nunca tinha praticado nada. Eu fiz primeira comunhão, curso de crisma, eu estudei em escola católica, terminei minha graduação numa universidade católica, estudei filosofia, religião, esse tipo de coisa, mas... Você não tinha vivência, né? A gente não experiência com Jesus, né? Igual aqui, tanto que eu digo, apesar disso, eu conhecia Jesus, mas eu aceitei de verdade em 2019. Então, em 2018 eu começo a frequentar aqui, em 2019 eu aceito, por conta da pandemia, em 2021 só que eu faço meu batismo. Esse período foi todo me preparando para ter minha família, porque a minha decisão de vir para a igreja porque àquela altura eu já não acreditava numa família fora da igreja.
Eu só acreditava que eu conseguiria ter um casamento novamente, uma coisa eterna como a gente coloca em votos, se eu tivesse dentro de uma igreja. Entendi. Então, de lá para cá foi o discipulado muito intenso, toda semana, foi o servir na igreja, né, que para a gente estar se preparando espiritualmente, para a gente estar contribuindo com o reino, e os cursos da família imprescindíveis. Então, o homem ao máximo me ajudou a compreender, né? Hoje, por exemplo, quando a gente tem um problema aqui, uma discussão, de quem é a culpa? Minha. Se ela provocou, continua sendo minha. Certo ou não, ela sempre tem razão, né? É isso aí. O cara já nem casou, já aprendeu. Mas ele fez o curso a caminho do Pô, sim, É igual, né? olha só, pra chegar aqui atrasado, quem atrasou? Eu Piada interna, Fábio. eu que não avisei antes que ela ia se atrasar. Na verdade, vocês aprenderam que não dá para ser feliz e ter razão o tempo todo no casamento, Exatamente. né? Essa lição foi imprescindível. Total. Não tem como. E é isso mesmo. Na verdade, você entendeu o seu papel de homem. Exato. E que foi aprendido no Homem ao Máximo, foi Isso. super reforçado no Caminho do Sim. Perfeito. Eu recebi impresso o papel do homem Aham. e está lá, conforme orientado pelos meus líderes, que tem que estar na geladeira e lá está pregado. Ah, que bom, viu? Que bom, entendi. E aí, então, você chegou na vida da Paula nesse momento já também ressignificado, né? Totalmente. Tratado, curado. Claro que a transformação vem através de Jesus, né? E assim, uma coisa muito importante é como eu tive muito medo e ele me trouxe segurança, nas minhas inseguranças de eu ficar meio que indiferente, uma escaladinha, pra ele era um gatilho, porque ele tinha a lembrança do abandono. Sim. Então, a comunicação aqui é muito, muito importante, né? Porque, assim, se eu me esquivar muito, ficar muito na minha, ele Remete. sente muito. Então, aperta o botão dele. Então, aqui é a parceria. Ele me traz a segurança emocional, aquilo tudo que eu não tive, e eu dou pra ele aquilo tudo que ele não teve. Uma coisa que a gente sempre reforça muito, que ele falava e sempre fala, a questão de que eu vou honrar os votos. É o que ele não teve ano passado. Então, isso é algo muito importante, né? Assim como eu não tive uma figura masculina no relacionamento muito sólida, muito boa e firme, agora eu tenho. E o que ele precisa de segurança, eu passo para ele. Então, isso é algo que, de fato, combina, que a gente se conecta. O bom é que são necessidades diferentes, Que os mas dois elas se que elas se complementam, Exato. entendeu? Na verdade, assim, ter essa consciência é porque vocês têm a comunicação. Sim. É Sim, o grande diferencial, né? A sim. gente fala que o óbvio tem que ser dito. Exato. A minha necessidade é essa. E aí eu digo pro Douglas o que eu quero. E aí ele faz o que eu quero. A necessidade dele é outra. Exato. E aí eu sabendo, eu faço o que quer. Parece algo bem simples, bem simplório, mas que no dia a dia, na Sim. prática, Se A esquece. gente fala que a gente está regando a plantinha todo dia, né? É isso. a planta não é Todo dia a gente rega ela. todo dia, né? E vai viver sempre em construção, né? Exato. Não tem como achar que, cheguei a 20 anos casado, 25, tô bem. Não. Olha só, o papo é A sobre, manutenção do casamento é muito necessária, né? sobre submissão. Você quer saber disso? Não, olha como é que vem ela bem quieta e ele super comunicativo. Então, assim, olha como é que se encaixa isso, É. entendeu? Sim. Aí, de repente, eu tô só especulando, tá? Você À vontade. Ela quer que ele submeta alguma coisa, Hum. mas mesmo ela sendo quieta. Entendeu? Uhum. Então, assim, depois vocês vão explicar melhor Sim. essa questão da submissão, mas quem olha assim, normalmente quem é mais quieto é que vai ser submetido. Uhum. Né? Tem a ser, aqui não foi bem assim. Quem olha assim, né? Tão fofa, tão boazinha, né? Mas agora eu entendi quando você falou da mensagem dele te dando um checkmate, porque assim, de repente eu tava assim, caraca, ela não quer nada comigo, vai me deixar para trás. E aí, ainda bem que você... Exato. É porque o medo, ele tem duas funções, né? Ele paralisa ou ele protege. Exato. Então, você estava sendo paralisada pelo seu medo anterior ia acabar causando medo nele porque ele estava sendo rejeitado. Exatamente. né? Mas aí foi bom que vocês tiveram alguns acordos, né? Você foi bem intencional, você deixou ela numa zona de conforto, né? Levou ela onde ela queria ir, no restaurante preferido. Sim, isso mesmo. Ah, Tudo foi intencional. Ela já tinha falado ou tu pesquisou no Instagram? Não, no Instagram dela não tem nada. Não nem tinha, né? facilitou, nem nem facilitou, que ela não facilitou. tinha. Exato. Ela realmente queria ficar no anonimato, né? Exato. Eu falei que ia bater na minha porta e ele me encontrou, né, amor? Foi exatamente assim.
Foi exatamente Há assim. esperança para você que está Sim. aí aguardando no Senhor. É verdade. A esperança. Mas vamos lá, agora. A pergunta que não quer calar, né? Eu sei que vocês tiveram vivências, tiveram experiências, tiveram dores, ressignificaram, mas que história é essa de 17 dias tá vendo casa de festa para casar? Como é o mais louco? Como Como assim? assim, 17 dias? Deixa eles Sim. contarem. É. Conta. Eu acho que eu posso contar e fica à vontade de me interromper ou acrescentar. Mas a gente aproveitou o primeiro período, né, só para conversar. E a gente conversou todas as conversas difíceis. A gente falou de passado, a gente falou daquilo que foi trauma, a gente falou daquilo que foi difícil na vida, a gente falou daquilo que tinha de expectativa, a gente falou sobre filhos, sobre doença, sobre modelo financeiro, sobre projeção de futuro. A gente fez toda essa conversa no momento antes do namoro. Isso porque hoje em dia a gente tem muito conhecimento, a gente sabe que quando a gente dá um beijo, dá um abraço, a gente dispara toda uma química na nossa cabeça. A gente cria apego e depois esse negócio pode cegar a gente. Então, antes que criássemos apegos, a gente teve todas essas conversas. E a gente aprende na igreja que a gente tem que escrever a listinha do que a gente quer para pedir pela pessoa, né? Então, ela atendia toda a minha listinha e ainda tinha coisas que eu tinha, que eram desejos do meu coração, mas que eu nunca tinha verbalizado para Deus. Isso fez parte daquilo que me fez crer que era ela que Deus tinha escolhido para mim, claro que junto comigo, que eu escolho junto com Deus. Então, quando eu via o quanto que ela era compatível, né? A gente é compatível até na nossa preguiça, pra você ter noção. A gente gosta de... Essa é boa aí. A gente gosta de... Você nunca vai falar isso. Lá em casa não tem preguiça, não. Só eu. Final de semana a gente adora ficar no sofá, lá na casa dos pais dela, vamos assistir televisão. Largado, como o Fabrício gosta de dizer. Largado no sofá. Largado no sofá. Exato. Então, assim, eu poderia fazer uma lista extensa aqui de coisas que convergem, né? E a gente acredita que os opostos, eles não se atraem. Né? A gente não acredita muito nisso. Mas, então, como a gente conversou, aí eu fiz, né, um propósito de oração, fiz jejum, e pedindo para Deus não me cegar com a paixão, não nos cegar com a paixão. Para que a gente tomasse a decisão do namoro sóbrios, né? Não entorpecidos de paixão, nem nada. E assim foi. Só que quando a gente chegou nesse momento, eu falei com ela o seguinte, cara, eu te pediria em casamento. Eu tenho até vergonha de pedir alguém em namoro na idade que a gente tá. Eu queria pedir em casamento, mas se eu fizer isso, vão achar que eu sou louco. Então ela já sabia que a intenção era essa, né? Tudo que precisava antes, do ponto de vista de estrutura, parte financeira, carreira, essas coisas já estão tratadas. É diferente de quando a pessoa é mais jovem, né? Tá por volta dos seus 20, tá ali na faculdade, é um pouco mais difícil. Pra gente, não. E então começamos o namoro e a gente só falava já do casamento, de família, porque as conversas difíceis a gente não tinha mais o que extrapolar. Então, quando a gente viu, a gente estava olhando casa de festa. E aí, vamos lá, que aqui na Barra é pertinho, vamos. Aí, Tinha degustação? Foi isso Tinha, aí. Foi o fizemos vendedor, duas. né? Fizemos duas. Irmão, vamos falar que a gente vai casar, a gente vai nas casas Bodas, de festa. bodas. A gente já fez Não, 2 vezes já boda, agora vai ser a terceira, Não, mas a então. gente vai, tem almoço, janta, lanche. Tá passando. Não, mas só pra curtir o momento. Entendi. Mas, Paula, interessante, né? Pra quem não queria nem namorar, ficou tanto tempo reclusa. De repente, Do nada, nada. já vai procurar casa. Cada pessoa quer ver casa de festa pra casa. Gente, mas como é que foi essa virada aí? Então, volta muito na questão da segurança que ele me deu, né, das nossas conversas. E, de fato, ali, uma vez eu conversei com a minha discipuladora e foi algo muito importante. Ela falou assim, Paula, você não pode deixar que o seu passado te prenda e você não viva o novo. Ele não tem culpa do seu passado. Ele é uma pessoa nova e você está perdendo a oportunidade de viver o novo que Deus te presenteou. Então, vai viver a sua vida. Você é uma jovem, você não é uma velha, você está na fase... Não é que o velho remeta a não viver, mas porque eu me chamo muito de velhinha, né? Porque eu só venho nos cultos da manhã, eu não vivia em Instagram, em rede social. Então, eu sou da juventude, não juventude. Então, ela me aconselhava isso. Ela falou, você tem que viver a sua vida. E, realmente, ele foi um despertar. Tanto no esperar, que eu esperei muito tempo,
Tanto no ser encontrada, porque eu fui encontrada por ele, eu me coloquei na posição de ser encontrada, e depois de virar essa chave e viver isso. Então eu falei, não posso mais ficar nesse período. Só que lembrando que nos primeiros meses a gente não tinha um contato tão bom físico. Então, dia 18 de janeiro, quando a gente foi no salão, ainda estava na fase de não tocar muito, do carrapatinho. Total. Foi na fé. Na Eu fé. juro, assim, eu falo muito pra ela que se não fosse a fé, todos os red flags que eu podia ter, eu tive pra eu sair correndo. Sim. Mas eu de fato, eu acreditava, eu ficava em oração. Eu orei antes de namorar. Nada aconteceu. Eu continuava orando. Eu falei, e o discipulador, né? Acho que o discipulador Foi muito importante. é muito importante para os dois. Vocês foram muito bem orientados Sim. espiritualmente, né? Sim. Tanto em curso ou quanto a importância de ter um líder espiritual assim na sua vida. Isso é muito E de importante. estar dentro da igreja. De estar dentro da igreja, de viver o curso, né? Sim. A importância, por mais que vocês já tenham chegado com uma experiência da comunicação, que é o grande problema hoje, né? Sim. Da vida, é saber se comunicar, saber se relacionar, principalmente dentro da relação amorosa. Mas ainda assim contribuiu e ajudou, né? E reforçou o que vocês já sabiam. Sim. Sim. Então, para você, falou, é isso que eu quero, Exato. é isso. É isso aí. Foi exatamente isso. E ali começou o filminho e todos os preparativos. E claro que a gente quis colocar à prova quando a gente buscou o curso A Caminho, sim. Porque uma coisa é a visão dos nossos líderes, Sim. uma coisa é a nossa visão, outra coisa é a gente passar por uma coisa formal, estruturada, que é um curso com acompanhamento de quem é experiente com casais, que é o caso de vocês. Então a gente fala assim, vamos pro curso. Entendi. E aí, por que a questão da submissão? Né? Isso é muito comum hoje, né? Em todas as turmas que a gente ministra, tem uma ou mais mulheres com muita dificuldade em se submeter. Não é uma coisa peculiar sua, é uma questão que a gente tem vivenciado nesse tempo, de verdade, né? Em que, sim, nós fomos empoderadas por Jesus, primeiramente, né? Obrigada de nada, Jesus. Mas não sei se a busca pela igualdade, eu não sei, enfim. Mas não é igual, não? Vários fatores externos, né? Eu gosto de, em muitos momentos, ser a fragilizada. Eu tenho um conceito Não a legal fraca, mas para a isso. fragilizada. Eu costumo dizer que homens e mulheres são equivalentes, não iguais. É? São capazes de fazer. Se tiver uma função aqui de Sim. questão intelectual, eu não tenho dúvida que ela é capaz de fazer. Sim. Mas não somos iguais porque eu tenho temos papéis diferentes. Porque a Bíblia traz a Estruturas gente... diferentes. forças diferentes. A Bíblia traz a gente com uma parte mais frágil. Sim. É bíblico. Sim. Não é... Depende do ponto de vista, né? É. O homem não aguenta parir, não. gente. Não. Né? Foi feita pra gente. Dorzinho. Mas vocês entendem aí o que eu quero trazer, Sim. né? E o ser frágil não é ser fraca, Isso. mas também não é ser imponente a Sim. ponto de não querer se submeter. Por que você tinha essa resistência à submissão? Então, na verdade, não é uma submissão como um todo, né? Eu sou uma pessoa que eu trabalho com meu pai é meu chefe. Então, além dele ser meu sacerdote na nossa casa, né, eu obedeço muito ele. Então, no trabalho não é diferente. Então, eu como se fosse uma funcionária, né? Então, ali é muito tranquilo, é muito fácil. Só a questão que pegou no nosso relacionamento foi um ponto específico que eu via que não era errado. Qual ponto? Então, ali era aquele ponto que eu ficava assim, não é errado, não tem nada a ver. Então, no período que a gente estiver no relacionamento, eu mantenho, eu fico. E aí, batia também muito uma questão minha, que eu tinha uma questão que eu sempre fui muito magra e alta. Então, eu achava que eu era Olivia Palito e ninguém me olharia num ambiente de academia, Tão aquela bom ser Olivia coisa. Palito, né? Hoje, né? Você E vai ver aí- quando tiver na minha idade. E aí eu tinha muito Eu aquela também era questão, assim. tipo assim, não chama atenção, não tem nada a ver, é uma coisa comum. E aí eu chegava naquele ambiente, pra mim era muito comum. E eu tinha essa amizade com esse profissional muito boa. A gente tem muitos anos de convivência. É o personal, então. Personal. A questão Isso aí, ponto- academia personal. Academia personal. E aí é o ponto da divergência, né? Então ali foi o ponto que pra mim era comum, meu amigo, e pra ele chegou um ponto que ele falou: ou a gente vê isso aí, ou a gente vai parar por aqui. E foi exatamente assim. Assim como ele me intimou no início, pra gente poder ter ou não ter a conversa e o encontro, aqui foi também. E aí? E detalhe, a gente teve essa conversa no fim de janeiro. Praticamente o nosso espaço, que é o Pontal, já estava assinado, o nosso contrato.
E as nossas alianças estavam compradas. Ele tinha me entregue nesse dia as alianças. Entrega da aliança. E ele falou, ou você resolve isso hoje, se você vai... E foi exatamente assim. O que você escolhe? Você quer realmente viver isso? Ficar, a gente casar e a gente viver isso? Ou você vai viver, de fato, o que você quer das suas vontades? Se você quiser as suas vontades, você só me marca um dia para eu voltar aqui. Você encerraria o casamento? E a ali? gente conversar com seus pais e pronto. Ele falou assim, foi embora. Na verdade, eu encerrei ele. E encerrou ali. Qual que é o... Uau. Deixa eu trazer um pouco de contexto só para isso. Logo no início, eu tinha reparado que ela tem uma personalidade um pouco mais altiva, sabe? A depender da situação. Então, apesar dela trabalhar com o pai, ela tem uma função de liderança, que ela eu falo que ela é o cérebro do empreendimento, porque ela que faz a questão financeira. Sim. O pai dela pergunta para Toda a ela... gestão é você. Sim. Ela é a gestora. Ela tem uma liderança indireta ali. Ele que fica de frente porque ele é um homem, é um comércio para homens, Sim. mas a estratégia está com ela. Então, ela tem essa questão de poder comandar e controlar. Então, eu vi logo ali no início. Então, como nada deixou de ser intencional, eu estava buscando uma oportunidade da gente ver como que isso ia se delinear. Porque se aquela aparente energia masculina aparecesse no relacionamento e entrar em conflito com a minha, aquilo que eu já tinha aprendido no curso da família, que eu não poderia... Meu papel é eu ser o masculino e dar as condições dela ser feminina. Uhum. Eu tinha esse entendimento e eu queria provocar logo no início. Então, tu fez um teste. Foi um teste. Foi total. Ela sabe que foi um teste. Porque assim, a questão do Larga o personal e acabou. Na verdade, o personal foi só um ponto, É. porque, na verdade, ele queria me testar nessa questão de um momento que precisasse ceder mais pra frente no casamento, como que eu ia agir. Porque eu acho que isso é o ponto, porque, às vezes, em alguns momentos, eu fico muito contrariada, não sei Tem lidar com a dificuldade em ser situação. contrariada, depender da situação. Então, assim, nesse momento, ali foi total. Ele pisou onde não tinha que pisar no meu lado. Aí eu falei assim, será que é uma red flag? Será que ele quer me controlar? Será que ele tá ali em cima de mim? Será que ele vai tirar meu ambiente? Então, ali, com tudo já, tipo, quase 30 dias que a gente estava junto, eu falei, será que aqui é o ponto negativo que eu tenho que me alertar? Ou realmente eu estou vivendo algo que não condiz com o que a Bíblia quer que eu viva? Então, ali foi um ponto muito de equilíbrio. E ali foi o ponto que ele foi embora, voltando nesse dia, ele foi embora da minha casa. Aí eu fiquei pensando, comecei a orar e procurei minha mãe. Minha mãe é líder de casais e ela foi totalmente imparcial. Ela falou, Paula, ele tá certo e realmente você precisa rever o que você quer. E aí depois eu conversei com outras pessoas, como a minha discipuladora, e realmente as coisas foram se encaixando. E ali foi, de fato, eu falei, gente, exatamente é isso. Eu preciso, de fato, me submeter ao que ele se sente feliz, sabe? Não é uma questão que ele vai ser sempre uma pessoa durona e eu quero que se faça e pronto. Não é. É um conjunto, porque em todo momento ele se submete a mim também, sabe? Ele é uma pessoa que é uma troca. Ele nunca se opõe a fazer algo que eu me sinta bem e feliz. Então, por que naquele momento só um profissional iria causar tudo? Não era pela pessoa, isso nunca houve nada, sabe? Sim. Foi a questão minha de entender o papel e tipo, não, calma aí, eu tô cedendo isso aqui. Mas eu tô ganhando tudo por trás. E entender o que eu tinha que fazer naquele momento, sabe? Então, isso foi importante. E eu acho que o legal dessa história é que ela começa com a minha submissão. Ela pediu para eu ter um padrão de vestimenta. E eu prontamente aceitei. Só viu, gente, que eu falei aqui. E eu aproveitei a deixa. Eu falei, mas já que estamos falando disso, eu tenho aqui esse assunto. Foi assim mesmo. Oi? E aí eu trouxe o assunto. Ah. E esse assunto ele tinha duas vertentes. Uma é a submissão, que ela é importante, e o outro conto, que para mim aquilo tinha um direcionamento bíblico, o quanto que a gente ia poder usar a Bíblia como nosso manual de regras no relacionamento, que isso para mim era inegociável. Então, e aí um outro ponto que ele é muito pertinente é que antes disso, eu preparei o terreno. Ou seja, quando a mãe dela perguntava, né, sobre a gente, o que ela dizia era, mãe, quando eu tô com ele, eu não boto nem a comida no meu prato. Então, se eu sirvo na igreja, e isso é muito importante para quem tem que ter um relacionamento, na minha opinião, se você serve na igreja, você está habituado a servir o estranho. Então, para mim, é um prazer servir a mulher que eu amo. Então, eu sirvo ela até hoje. Então, por mais que tenha...
Pronto, galera. Quer Corta casar aí. agora, vai ficar, gente. Corta. Isso é a realidade. Ela tá aqui, ela pode me corrigir o que Sim. quiser. Àquela altura, de Entendi. verdade, ela não botava nem a comida no Sim. prato quando a gente Até ia hoje, almoçar. né? Até hoje. Eu abro desde sempre a porta do Sim, carro isso. para ela. Ah, sim. Então, assim, Tem que fazer o papel de homem Não, mesmo. muito bom. Olha só. Né? Você falou de terreno, missão, submissão, isso tudo remete a combate. Irmão. Vai vir uma coisa aí que é uma bomba, entendeu? Gente. Mas enquanto a pergunta bomba vem aí, a gente quer deixar bem claro que sim, estar submetido a uma pessoa que está na mesma missão que a gente Obrigada. e envolve algo maior, não é dificuldade para ninguém, de Nenhum. forma Não. alguma. Entendeu? Tanto com você quando se submeteu à questão da vestimenta e ela quando se submeteu ao propósito que você impôs ali. Então, assim, quando a gente está debaixo da mesma missão, Isso aí. é mútuo e é tranquilo. Sim. Então, não se preocupem com a palavra submissão, se preocupem em servir ao próximo. Na verdade, é entender Amor, o me conceito. sirva hoje. É entender o conceito da submissão, né? Ele começa bem, mas ele sempre termina com uma graça. Cara, Pois é. Então, submissão é estar debaixo da mesma missão. Então, a Paula entendeu que a missão dela está debaixo, exatamente. né, do seu futuro marido. Claro que, enquanto solteiros, vocês podem fazer as escolhas de vocês. Exato. Ok? Mas olha que fofo. Eles botam assim, pergunta bomba e um coração do lado. Ó. Ah. Fofo. A outra vem uma caveira. Não. Mas vamos lá. Como a fé tem ajudado vocês a encorajar a submissão como propósito e não como um peso? Olha que interessante. Você pergunta para líder, hein? É. Eu sinto aqui que essa pergunta Vai virar uma lição do Isso curso. aí. Bem interessante, né? Como a fé tem ajudado vocês a encorajar a submissão como propósito e não como peso. Muito boa essa pergunta, né? você Pode começar. A equipe tá de parabéns. Ó. Bom, eu penso que desde o início, né, a gente tem um propósito de ter uma família para servir a Deus, né? Então, assim, no nosso curso foi provocado o que eu via nela, né? Uhum. Então, a primeira coisa que eu vi foi, né, com base na história que ela contou, um reflexo de Deus. Então, eu vejo uma mulher de Deus, que é o que eu desejo ter, e eu sempre me imaginei aqui na igreja com uma companheira servindo comigo. Então, muitas vezes eu estava lá no Kids servindo sozinho, eu fui para um monte de vida vitoriosa sozinho, eu imaginava, putz, ia ser tão legal se eu estivesse aqui com a minha esposa. E claro que eu quero que a minha família sirva, né? Então, eu acho que esse desejo, né, a fé, ela traz o propósito, ele traz a missão. Então, quando a gente traz isso para dentro do relacionamento, entendendo que eu sou, né, estou dando meu ponto de vista do homem, né, entendendo que eu sou o sacerdote, vou ser, né, porque a gente ainda não casou, vou ser o sacerdote da família, e que eu vou prover emocionalmente, vou prover o psicologicamente, isso fica muito fácil de dar consistência na missão e de fazer eu me submeter também ao que é necessário nesse relacionamento, o que é necessário para deixar ela satisfeita, para deixar ela feliz, e a gente conseguir assim funcionar em sintonia e cumprir a missão maior, que é servir o reino. Entendi. Então eu não tenho dificuldade, né? Eu falei muito isso para ela, que essa submissão ela é mútua. O que eu preciso é ter uma chave de comando. Se eu precisar dizer, olha, se nesse ponto aqui, apesar da gente divergir, eu preciso que você confie em mim, que a gente vá nessa direção aqui. Então eu precisava conquistar isso ainda em tempo de namoro, porque isso para mim, ela sabe, é inegociável. E ela me conhece hoje o suficiente para entender que eu não sou uma pessoa que quero fazer o mau uso desse tipo de coisa. Então, por isso que eu insisto em servi-la. Entendi. Então, nesse contexto, eu entendo que a fé, ela traz o propósito, e com o propósito, ela me ajuda quando eu preciso me submeter a ela, porque Entendendo o papel de cada um e respeitando. Exato. Entendendo também a missão do casal. Você trouxe muito isso e isso é muito bom, né? A gente sabe que todos nós fomos criados para um propósito. Exato. Não é? Deus criou cada um aqui com um propósito. E quando a gente se une a uma pessoa, a gente precisa entender que é o propósito do casal.
não é? O Douglas tem um propósito na profissão dele, Sim. eu tenho na minha, né, que eu exerço, que também é voltado para a questão ministerial, e como casal nós entendemos que o nosso propósito é cuidar de famílias, é trabalhar com a formação de novas famílias, assim como vocês. Sim. Olha, muito bom, hein? Muito obrigado aí pela breve explanação e a próxima lição do curso A Caminho do Sim, né? Trazida por Rodrigo, da Paula, e Valeu. Paula do Rodrigo, já estarão casados, né? Amém. Olha o propósito aí, ó, da missão. Muito Exato. obrigada pela presença, pela participação, poder ter compartilhado a história de vida de vocês, né? Eu tenho certeza que, assim como a gente foi abençoado, você de casa também foi. Você pode compartilhar esse podcast para o maior número de pessoas, para aquele que está esperando, né? Assim Isso como a aí. Paula ficou, para quem está namorando, para quem está casado. Então, você pode compartilhar, que eu tenho certeza que essa pessoa também vai ser abençoada. Muito obrigada, que Deus abençoe vocês Amém. grandemente. Obrigado a Amém. nós pela oportunidade. Amém. E a gente se encontra no próximo sábado aqui na Atitude TV, 18 horas, tá? Meu beijo. Tchau. Tchau, galera. Do Podcast. Podcast